E se um funcionário trocar a etiqueta de um produto para prejudicar o patrão? Ou se porventura o próprio consumidor chegar na prateleira e trocar as etiquetas de preço para se favorecer? Como é que fica? Ontem eu publiquei um vídeo no Instagram sobre a responsabilidade no erro dos preços e que quando o erro é grosseiro demais, assim, que é discrepante demais, a justiça tem entendido que o consumidor deveria se dar conta e não automaticamente exigir que aquele preço seja praticado. Aí então me foi feita uma pergunta pelo Douglas Mota: como é que fica se o funcionário quiser prejudicar a empresa, né? Se o funcionário vai lá e troca o preço de propósito, ele deve estar se referindo muito provavelmente a uma loja física, porque se é um site, o setor de TI tem normalmente mais de uma pessoa e alguém vai se dar conta daquele problema. Mas se acontecer isso aí, como é que fica? A loja é responsável. Ah, mas a loja vai poder cobrar depois do funcionário. Esse é um outro problema. É até importante que se ressalte aqui. A loja não pode se escusar da responsabilidade atribuindo culpa a outra pessoa. Se outra pessoa teve culpa até que exclusivamente, se a loja não teve culpa nenhuma, isso não faz a menor diferença. O consumidor, a loja tem que se responsabilizar perante o consumidor, independente de culpa. Tá? Então o fornecedor é o responsável. Tá, mas depois disso, ele vai poder responsabilizar internamente esse funcionário, ele poderia até processar o funcionário, ele não tem nenhuma limitação para isso, ele pode buscar. Se ele teve um dano, né? Ah, eu tive que reparar um consumidor por culpa do Joãozinho ou do Antoninho. Isso é um outro problema. Ele pode depois querer responsabilizar o Antoninho e o Joãozinho. Mas na frente do fornecedor, naquele momento, é o lojista quem responde, tá? Ah, mas e se foi o próprio consumidor que chegou na prateleira do supermercado e espertamente pegou o preço da bolachinha recheada de R$ 1,99 e colocou no leite de R$ 3, R$ 4 ou até num produto mais caro, não vem ao caso. Pois é, como é que fica a situação? Aí nós temos aquela máxima que a justiça brasileira tem aplicado, que quando o preço é muito absurdo, a discrepância é evidente, o consumidor deveria se dar conta disso, né? Ah, se a esmola é demais, o santo aí que desconfie, tá? Mas, se a diferença é pouca, etc e tal, infelizmente, e aí nesse caso eu não acho justo, já deixo bem claro, o fornecedor vai ser obrigado a vender naquele preço diferente, mesmo que o consumidor tenha agido de má fé, mesmo que o consumidor esteja mal intencionado. Ah, mas e aí então, como é que eu posso me proteger? Com o sistema de câmeras, né? O sistema de câmeras que monitora as grandes lojas e os grandes supermercados hoje, eles protegem, eles fazem prova também a favor da empresa, né? Porque a empresa foi lá, cumpriu as suas obrigações, informou com precisão o consumidor, mas ele mal intencionado, se aproveitando da situação. E vamos combinar que isso é um absurdo, né, pessoal? Isso aí não pode mesmo. Então, o lojista realmente deve se preparar para isso, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor é a parte mais fraca da relação. Então, tudo que ele alegar incumbe ao lojista provar o contrário. E aí tem provas negativas que realmente são bem difíceis de se fazer. Como é que você pode fazer isso? Pelo circuito interno. Porque de outra maneira vai ser muito difícil. Veja o seguinte aqui, ó. O cumprimento à oferta, ele é vinculativo. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 31, vai dizer que a oferta tem que ser precisa, ostensiva e que tem que trazer informações corretas. No caso aqui a gente está falando de preço. Ali fala sobre garantia, quantidade, etc. Mas tem que assegurar informações corretas sobre preço. Então, se foi feita a oferta, o que é a oferta? Quando a gente coloca o preço ali na gôndola, está sendo feita uma oferta. E ela tem que assegurar a informação precisa. Então é por isso que o lojista é o responsável. E lá no artigo 35 vai estar disciplinada essa situação. Se o consumidor encontra uma oferta, né, e o lojista se recusa, diz, não, o senhor viu errado. Esse preço aí
Não, o senhor está tentando levar uma pilha alcalina de última geração por R$ 9,90. E esse preço aí é da pilha comum. Ah, mas a etiqueta tava na... Não, mas está escrito na etiqueta aqui, ó, que é a pilha comum. Meu amigo, se o preço estava abaixo, acima, próximo daquela pilha que é a mais cara, o consumidor vai ter o direito de levar a pilha mais cara. Porque você, lojista, errou na disposição do preço. Ficou mal feito aquilo ali, o preço mais caro ficou mais perto do produto mais barato, o preço mais barato ficou mais perto do produto mais caro. Ficou confuso. Você tem a obrigação de dar a informação correta. Agora, quando é má fé, pelo amor de Deus, acho que assim como o consumidor tem que se ligar, tem que exigir que os seus direitos sejam cumpridos todos os dias, tem que fazer valer, eu acho que aí que exagerar, agir de má fé e prejudicar intencionalmente, querer levar uma vantagem, é um absurdo. E nesse ponto eu vou sempre apoiar que o lojista mantenha imagens do seu circuito interno. Sendo o que tinha para hoje, deixem aí nos comentários se você já passou por alguma situação em que viu um preço, chegou no caixa era outro, em que viu um anúncio, chegou na empresa era outro. Como você resolveu essa situação?